Olá, pessoal! Estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast Além da Ferida. Eu sou Kedma Marques, enfermeira dermatologista. E eu sou o Gabriel Rezende, cirurgião plástico, e hoje teremos o prazer de entrevistar a enfermeira Nayara Campista, especialista em estomoterapia. Boa noite, Nayara. Boa noite, Kedma. Boa noite. É um prazer estar aqui hoje com vocês, tá? Tratando de um assunto que ainda é um tabu, né? Uma dificuldade que a gente vê dentro da enfermagem hoje, da estomoterapia, e vamos esclarecer dúvidas. Maravilha. Gostaria de fazer uma pergunta para você já de cara, então. O que te levou a escolher estomoterapia para exercer a sua profissão? Olha, a estomoterapia, ela entrou na minha vida. A primeira paixão foi na formação acadêmica mesmo, no qual eu tive o prazer de conhecer as tecnologias e aquilo me integrou, né? E aí, quando eu fui para o mercado de trabalho, acho que é conexão divina, foi o meu primeiro emprego. O meu primeiro emprego dentro da enfermagem foi numa multinacional, a indústria Coloplast, e daí para frente eu fui desenvolvendo a minha paixão pelas lesões, pelas estomias, pela incontinência fecal e urinária, que hoje é o mercado de trabalho no qual eu estou inserida. Então já foi direto o primeiro foi emprego. direto. Você não teve outras especialidades que foi levando, você foi direto. Isso. Depois, no decorrer, eu fui entrando em outras áreas da enfermagem, mas mantendo sempre a essência e aplicando dentro das unidades hospitalares. Maravilha. Você passou por algum desafio no início da sua carreira, quando você ingressou nesse mercado? Quais foram? Como é que você lidou com esse tipo de desafio na parte de rentabilidade ou não, das pessoas conhecerem o seu ramo e você apresentar? Como é que foi você inserido nesse momento? Quais foram os desafios iniciais da sua profissão? Quando você foi contratado pela empresa, você tinha que ir nos consultórios, não precisava apresentar ou não? Já tinha uma demanda já reprimida que foram atrás de você para você introduzir essas bolsas de ostomia, né, para fazer a avaliação? A dificuldade é no início de qualquer carreira, né? São os nãos. Você tem que fazer essa dinâmica de divulgar a importância do seu trabalho dentro daquela área que você quer trazer para a comunidade. E assim, uma das dificuldades que eu tive foi a acessibilidade às unidades hospitalares, e foi algo que eu fui construindo aos poucos, trazendo a importância e fazendo com que o meu trabalho fosse ganhando visibilidade hoje, que é o que a gente tem consolidado, né, há 4 anos. Nayara, hoje no estado do Mato Grosso nós temos vários enfermeiros dentro da área da estomoterapia, ou nós temos ainda essa deficiência de profissionais para poder atender esses pacientes dentro do estado? Né? Acho que na capital deve ser mais acessível, mas no estado, como que funciona essa demanda? Olha, Kedma, hoje ainda existe uma deficiência muito grande do especialista estomoterapeuta no mercado. A gente tem sim alguns colegas de trabalho que têm um peso e um nome dentro da estomoterapia e que vêm há um longo tempo construindo trabalhos lindos, mas ainda é uma área muito carente de profissional. Então é nítido. A gente dentro das unidades, a gente em contato direto com os polos, com os pacientes, com os cirurgiões, a necessidade de novos profissionais de estomoterapeuta é uma área linda, crescente, no qual eu sou apaixonada também pela atuação dentro da estomoterapia, e é isso aí. Você falou que você foi inserida nesse mercado de estomoterapia e você desde o início você gostou. Queria que você falasse pra gente de tecnologia, de revolução, o que tem de mercado pra gente ter conforto pros pacientes. O que a gente tem? Bolsa de caralho? Só existe ela? Existem outras possibilidades? Conta pra gente um pouquinho pra gente aprender mais sobre isso. Eu vou pegar um pouquinho o engajamento dessa terminologia, bolsa de caralho. Uhum. A bolsa de caralho, ela foi construída lá atrás, o nome de batismo se deu pela forma que ela foi confeccionada. Hoje a tecnologia, ela revolucionou, não existe mais bolsa de caralho. Aí a gente chega dentro das unidades hospitalares e os próprios cirurgiões
cirurgiões, os colegas de trabalho falam, olha, nossa bolsa aqui não tá parando, a plaquinha não gruda, é a bolsa de caraia, e o paciente via varejo, ele também quando chega, eu quero a bolsa de caraia, então a terminologia que não existe mais, Jesus. né? Hoje, falando-se de tecnologia, a gente tem algumas marcas que são líderes no mercado de trabalho, tá? Hoje, o universo da estomoterapia, quando eu falo de dispositivos, está muito avançado. A gente tem instrumentos que são utilizados para o paciente para que ele tenha um objetivo. A única coisa que a gente quer é que o paciente tenha qualidade de vida. Que o sistema coletor ou dispositivo que ele use se adapte ao corpo dele de tal forma em que a vida dele, a rotina diária, não se perca pelo fato de estar ostomizado. Então, a gente tem muita coisa legal. Do desodorante, que é algo que muita gente não conhece, até as placas e sistemas coletores, tanto para colostomia, ileostomia, urostomia, tá? Perfeito. Eu queria que você me falasse assim, existe, já que tem tanta diversidade de variedade de produtos, existe diferença, por exemplo, existe bolsas transparentes, existe bolsas opacas, se existe, quando que você usa cada uma, existe bolsas convexas, estava aprendendo esses dias com a Kedma, e se tem uma classificação, existe um momento, você consegue explicar isso pra gente de uma forma mais simples, para o paciente mesmo, assim, ó, existe bolsas transparentes, a gente usa mais no início do pré-operatório, no pós-operatório, ou não precisa, todas elas podem ser opacas. Olha, o sistema coletor, ele pode ser classificado em sistema de uma peça e sistema de 2 peças. A lógica da placa adesiva que gruda na pele, de fato, que é aquela que vai aderir, ela pode variar de plana a convexa. E a opacidade da bolsa, ela tem ela na versão opaca, na versão cinza e na versão transparente. Qual que é o momento que a gente indica? Quando a gente fala de placa, a gente sempre avalia o perfil do estômago, a avaliação do perfil corporal para estar indicando qual o melhor tamanho e modelo. Em relação à bolsa, quando a gente fala de um paciente de um pós-operatório imediato, de um paciente que está ainda até no ambiente do centro cirúrgico, a gente sempre deve optar pelas bolsas transparentes. Por quê? Ela vai facilitar para que o profissional de saúde que vai dar a assistência pós-operatória consiga avaliar a perfusão tecidual desse estômago, a questão do débito, se esse estômago ele já começa a funcionar imediatamente, qual que é a característica desse efluente, como foi instalada essa placa, foi cortada e introduzida a pele do paciente de forma correta? Então, as primeiras horas do pós-cirúrgico de estomia, de eliminação, a gente está falando de eliminação de efluentes, diurese, fezes, tem um peso muito grande na escolha correta do dispositivo. Quando a gente fala das bolsas opacas, eu, Nayara, como especialista e a equipe que está sempre envolvida com a gente sempre prescreve a bolsa opaca para o paciente no pós-operatório, né? Lá na frente, quando ele já está sobre os seus domicílios, né? Sobre o seu autocuidado. Por quê? A opaca, ela traz um conforto emocional e esteticamente falando, vai esconder, né, a visão das fezes, a visão da diurese, e isso aí tem um peso muito grande para o paciente que está se adaptando. Perfeito. Nayara, hoje no estado do Mato Grosso, como que funciona o planejamento cirúrgico? Como que os cirurgiões hoje trabalham em relação às estomias? Elas são planejadas? Existe um critério, uma estratégia para melhor adaptação no pós-operatório desses pacientes? Como que acontece isso para o planejamento desses pacientes? Olha, Kedma, quando a gente fala de paciente com estomia, a gente tem que lembrar um pouco da política pública que ampara esses pacientes. A gente tem hoje a Portaria 400 de 2009, que é ela que regulamenta, ela que rege toda a assistência ao paciente ostomizado, inclusive o planejamento cirúrgico. Tá? Fora a política pública da portaria, a gente tem alguns consensos brasileiros, o último foi atualizado em 2020, que trata o paciente no pré, no intra, no pós-operatório imediato e tardio. O planejamento cirúrgico, ele deveria ser algo que de suma importância
para que o paciente ele tenha noção de como será a nova condição de vida dele. Nem sempre isso funciona como manda o figurino, tá? A gente vê muito paciente desorientado, paciente desesperado e revoltado pelo fato de ter entrado para fazer algo e ter que ter realizado outro tipo de cirurgia. E assim, a gente também tem que pôr na balança as cirurgias eletivas e as cirurgias de emergências. São N os fatores que, hoje, na hora que a gente vai assistenciar esse paciente, da gente entender qual foi o percurso que ele fez. O ideal é que toda cirurgia de estomia de eliminação, ela seja planejada, previamente comunicada ao paciente, que o médico que for fazer a cirurgia, ele tenha, assim, o acolhimento humanizado de explicar que ele vai ter que usar uma bolsinha, seja ela de forma permanente ou reversível, e a gente vê muito ainda, assim, a deficiência de informação no preparo cirúrgico que nem sempre tem. Nem sempre funciona. Hoje eu, como enfermeira especialista, o que eu tenho percebido muito, a maioria dos meus pacientes particulares, né, eles têm uma comunicação prévia, olha, me foi orientado que eu vou ter que usar uma bolsinha, nada mais. E muitas das vezes, dentro da unidade hospitalar, não tem um enfermeiro especialista que acolha esse paciente antes da cirurgia, que após a cirurgia, na internação dele na enfermaria, mediante a alta, faça toda a parte de consultoria educacional, abordando as coisas relacionadas com o melhor dispositivo, como que corta, como que limpa, o que eu posso comer, né? Como que eu esvazio? Qual que é a hora de trocar? Todas essas informações são informações que têm que estar presentes no preparo cirúrgico, no acolhimento, na programação da cirurgia, porque querendo ou não, a estomia de eliminação, ela traz um impacto negativo na vida do paciente, que porta o estômago. Eu sempre falo para os meus pacientes, é o seu corpo, são suas regras e a gente precisa respeitar. Então, ainda acho que precisa melhorar muito essa questão. Eu não sei se os cirurgiões atualmente, né, incluam na sua equipe enfermeiros estomoterapeutas, ou que os hospitais que hoje aqui em Cuiabá, a gente tem alguns hospitais que são carros-chefes dessas cirurgias, né, em especial o HCAM, que é um dos hospitais referências para o Mato Grosso nas cirurgias de estomias relacionado à causa câncer, né? Então, assim, um hospital que não tem estomoterapeuta, eu acho que é um peso positivo, tanto para o hospital quanto para o paciente. É muito importante. Eu gostei muito da fala sua de comunicar o paciente antes da cirurgia, né? Preparação do paciente, na minha ótica, né? Assim, fui treinado para isso, porque é o momento mais importante, né? Quando você vai preparado para uma ação, o resultado é mais previsível. Uhum. Com relação à comunicação para o paciente, eu achei isso muito prudente da sua parte, falar, né, explicar, mas a sua avaliação de saber a posição da ostomia. Vou melhorar aqui, eu falei estomia, né? Estomia. Existe no exame físico seu um local que você vai considerar ali sentado, em pé, isso previne complicações, porque a gente sabe que muitas vezes complicações está relacionada a manuseio também. Às vezes o mau planejamento da onde fica a estomia pode gerar para o paciente um desconforto para colocar uma calça, ou às vezes pode ficar descolando a placa que você falou das duas peças. Então, como é que faz essa avaliação? Como é que você considera isso na hora do planejamento? Você consegue explicar pra gente assim de uma forma resumida ou uma coisa muito abrangente? Cara, isso é uma parte muito legal. E a gente que trabalha dentro da estomoterapia, a gente tem a paixão em falar sobre a demarcação cirúrgica, que é um dos passos que está incluído no preparo, né, no planejamento da cirurgia. Hoje, o enfermeiro estomoterapeuta, ele é incumbido de receber o paciente antes de adentrar a sala cirúrgica e fazer essa avaliação do perfil corporal.
A gente sabe que existe o gordinho, o magro, o alto, o baixo, tem aquele abdômen globoso, tem o abdômen avental que é mais caído, tem pessoas que têm os famosos pneuzinhos, né? E a gente sabe que hoje a população, ela tem ganhado, assim, um pouquinho de peso aqui, um pouquinho de peso ali, e a gente tem que sempre planejar, porque, um exemplo, um paciente que tem uma estomia de eliminação definitiva, a qualidade de vida para ele tem um peso muito grande. Então, nesse processo da demarcação cirúrgica, a gente avalia o paciente deitado, em pé, sentado. Logicamente que sempre a gente discute com o cirurgião o caso clínico, qual a condição, né? Qual o planejamento cirúrgico, que às vezes o cirurgião ele entra para fazer uma cirurgia, programa algo e no final acaba tomando outros rumos, né? Acontece muito. Só que você ter essa comunicação com o cirurgião, né? A equipe daquela sala que vai assumir esse paciente é muito importante, porque nós temos a estrutura anatômica, que é o reto abdominal, o nosso músculo, né? E aí eu sempre uso a imagem para o paciente entender do atleta. O atleta malhadinho, ele tem os gominhos, né? Então, cientificamente, cirurgicamente falando, a estomia ela tem que ser planejada dentro desses quadrantes, desses gominhos do reto abdominal, para que a gente futuramente não tenhamos complicações como isquemia da alça, prolapso, mau posicionamento e uso indevido da placa com deslocamento mucocutâneo, deiscências, infecções. Então a gente tem que colocar nos metâmeros Isso. Nessa localização, não é na semilunar. Não, é dentro dos quadrantes do músculo. A melhor forma de trabalhar a prevenção e a qualidade de vida, prevenindo as complicações. Então seria mais medial. Isso. Ou a estomia seria mais ideal. Lógico que tem pacientes que não têm o perfil atlético, né? Mas a gente tem que sempre buscar pela anatomia corporal. Seja um paciente mais obeso ou um paciente mais emagrecido, o reto abdominal está ali. A gente tem que estar treinado e preparado para conseguir identificar isso no paciente. Tá? É muito importante. Até porque nos pacientes com ileostomia é o que a gente tem, o que mais tem complicações num pós-operatório, né? Com certeza. Eu acho que a questão da perca de peso pela desidratação, desnutrição. Como que funciona? Fora que acho que é a única que dá as complicações, né? Com os pacientes de pós-operatório mais graves. Isso. O índice de complicação em alça e região peristoma está relacionado ao paciente com ileostomia. Por quê, Kedma? A gente tem as ostomias de respiração, que são as traqueostomias, a gente tem as ostomias de eliminação, a gente tem as ostomias de nutrição. Mas focando nas ostomias de eliminação, nós temos ostomias úmidas e ostomias secas. As ostomias úmidas estão relacionadas a cirurgias relacionadas em intestino delgado, intestino fino, né? Eu falo dessa terminologia assim para que o paciente entenda. Às vezes eu chego lá falando, estoma, alça, não, lá tripinha, tá? Intestino fino, o intestino fino, ele produz esse conteúdo ileal, com uma presença maior de enzimas digestivas, uma concentração de líquido muito grande, assim como nas urostomias, né? Então, quando a gente fala de complicações no sítio cirúrgico da ostomia, não, às vezes o paciente ele tá com a laparotomia exploratória ali, né? Ao lado a gente tem uma ostomia de eliminação. O efluente, quanto mais úmido, mais rápido essa placa vai saturar. A gente, quando fala de tecnologia, eu acho que é algo que, aproveitando aqui o podcast Além da Ferida, que vai transmitir isso para muitos colegas da saúde, é a gente falar que quanto mais seco é o estômago, menos risco de complicação. Quanto mais úmido é o estômago, maior é o risco de complicação quando eu falo de gerenciamento das tecnologias. Ainda é muito comum, Kedma, a gente pegar dentro das unidades hospitalares enfermeiros que têm aquela visão de que acabou de cirurgiar, não é para instalar bolsa, não é para colocar placa, porque está demasiado, tem um ponto, e não é bem assim. Quanto antes a instalação do dispositivo, melhor é a recuperação desse paciente, porque a tecnologia adaptada ela tem um objetivo: gerenciar a umidade,
fazer troca gasosa entre a placa e a pele, não é a pele que vai respirar, mas é o meio que está entre a placa e a pele, tem ali, né, a parte de secreção que se acumula. Outra função da placa de ostomia, independente da marca, é gerenciar a umidade. Eu sempre falo, é uma placa de hidrocoloide. Hidro vem de água. Qual que é a função? Ela suga para ela toda a umidade que a pele produz, transpiração da pele. A gente mora num estado muito quente, né? O estômago, ele é úmido. Muitas das vezes o efluente, ele é úmido. Então, a placa, ela tem essa função de proteger. Eu sempre falo, é como se fosse um encanamento, não pode ter vazamento, não pode pingar água. Então, a mesma coisa é com o efluente. Então, as complicações é muito comum em ilho, justamente pelo mau recorte, ou às vezes uma posição não muito boa na hora de fazer o ato cirúrgico. Às vezes o paciente é um paciente que tem muitas pregas cutâneas no abdômen e às vezes o cirurgião vai lá e traz essa ostomia na linha do umbigo. Na hora que esse paciente senta, a placa ela vai sanfonar. Ela vai vazar pelas laterais. Essas fezes vai migrar para uma laparô, que é uma cirurgia que o cuidado tem que ser o mais estéril possível. Por mais que seja uma cirurgia de um órgão que é contaminado, que é o intestino, mas o processo de cicatrização ali, ele tem que ser preservado. Então, quando a gente fala de ileostomia, os riscos das incidências, você como enfermeira que está dentro das unidades, é muito comum quando você chega lá e pega o paciente vazando, lençóis e lençóis, e aí a família gritando, chamando socorro, a enfermagem fazendo N coisas, e o paciente ali horas vazando fezes em leito. Então isso aí é muito ruim, né? E no geral era para ser uma maneira simples, porque quando a gente vai estudar a estomia e que eu achava também que era muito difícil, não é algo até simples, né? Mas hoje a gente, principalmente quando se trata dos hospitais públicos e particulares, você que permeia esse meio, existe uma padronização entre eles, né? Por exemplo, se o paciente precisa de uma placa que seja menor, número 50, lá tem todas as numerações, plana, convexa, ou eles padronizam, por isso tem essa dificuldade dentro das unidades dos profissionais mesmo trabalhar e conseguir resolver esses problemas. Nossa, você fez uma pergunta que me abriu um monte de respostas aqui. Quando a gente fala de padronização dos dispositivos, eu ainda fico triste de ver que às vezes quem está ali frente à compra é uma pessoa que não é da área da saúde. Ela não entende nada. E a gente sabe que, quanto empresa, a lucratividade, os gastos e os consumos, eles são muito regrados, né? Nem sempre aquilo que está ali é o que o paciente precisa. Existe vias de regra. A placa de 70 pega o estômago pequeno e o estômago grandão. Mas o perfil, eu sempre falo que tem que ser avaliado qual o perfil de cirurgia que é feito nesse hospital. Se é uma cirurgia feita por vídeo, tudo bem usar uma placa grande. Mas se é uma cirurgia exploratória aberta, como que eu vou usar uma placa desse tamanho no estômago de 15 milímetros no abdômen cheio de dreno, tubo, laparô, produzindo exudato? Tava com essa dúvida. Entendeu? Então, assim, eu acho que isso tem que ser mais trabalhado, mais olhado com mais carinho e de uma visão de um profissional que entenda. Porque, um exemplo, tem como trabalhar placas coringas, entendeu? Que envolva tanto plana quanto convexidade. Quando a gente fala de plana e convexidade, é respeitar o perfil do estômago desse paciente. Tem paciente que tem estomia protuso, crescido para fora. Tem paciente que já tem um estômago mais plano e tem um paciente que tem aquele estômago retraído. Tem paciente que tem estômago protuso, mas quando ele levanta, ele fica retraído. Por causa do perfil corporal. Então, saber padronizar tecnologias que atenda Chico e Francisco, isso é muito importante. Porque quando eu hoje, além da estomoterapia, do consultório de enfermagem, eu também sou enfermeira da indústria, no qual eu desenvolvo um programa social.
Então, quando eu faço essas avaliações intra-hospitalar, eu vejo muito quando eu falo de privado. A tecnologia que tem lá no polo, vamos falar de Unimed, né? Lá na Unimed tem um centro de ferizes e estomoterapias e estomias que tem todas as marcas. E dentro da portaria diz que é direito do paciente em que ele teste todas as marcas e entenda qual melhor adaptação foi ao seu corpo. Isso está dentro da lei, é uma política. Tá? Isso está dentro do direito do paciente portador de ostomia. Isso funciona lá no ambulatorialmente falando. Mas quando esse paciente está cirurgiado ou teve reinternações, porque é muito comum um paciente oncológico, ele ir para casa e precisar reinternar. Entendeu? É comum a gente ver isso dentro da medicina. Então, quando esse paciente está sendo assistenciado dentro da unidade de saúde privada, a regra que funciona no mesmo convênio que ele tem lá no ambulatório não é. Eles trabalham com regimentos de padronização, do que o plano cobre. Por que isso acontece, Kedma? A gente sabe que quando se fala de dispositivo coletor, um OPMI é muito caro. São produtos de alto custo. Então, ele tem um valor agregado, desde a marca mais em conta, que tem um peso, quanto a outra marca X lá, que tem um preço bem superior a essa. Ambas são caras. Então, assim, quando a gente fala de tecnologias intra-hospitalar, a gente acha o básico. Muitas das vezes, adjuvantes, que são os produtos que a gente usa para preparar e resolver situações ao redor do estômago, ele é de uso compartilhado. Isso não é legal. Já pensou se eu estou com um cidadão lá no isolamento, com um KPC da vida, e ele é estomizado? Eu vou pegar um Stomaresiv, né, que está lá, uma pasta que a maioria... Stomaresiv é uma marca, né, inclusive é da linha da Convatec, e é o que mais tem padronizado em pastas de ostomia dentro das unidades hospitalares. Aí ele usa, mas tem que devolver. Só para esclarecer o que é a pasta de ostomia, só para quem nunca viu falar. A pasta é a famosa colinha. Gente, não é cola. Aquilo não é cola. A pasta de ostomia... Mas parece, viu? Parece. Ele tem uma concentração de hidrocolóide. Qual que é a função da pasta? Vedação e nivelamento. Eu sempre uso termos fajutos com os meus pacientes. Argamassa e veda-rosca. Não é cola. O Gabriel também. Argamassa e veda-rosca. Não é cola, porque às vezes o colaborador, vai na ilusão de que cola, passa em todo o dispositivo, perde insumo, é gasto para o hospital. Se é um paciente com ileostomia que já está tendo intercorrência de descolar, de vazar, ele já tem uma dermatite peristômica instalada, ficar esfregando aquilo não é legal. Traz malefícios para o paciente, desestrutura mais ainda o extrato córneo da pele. Vai só erosando. Então, assim, entender como usar os adjuvantes, que a pasta de ostomia, ela entra dentro da categoria dos adjuvantes. O que são adjuvantes? São produtos que a gente usa para equilibrar ou prolongar a permanência do dispositivo na pele. São produtos que a gente usa para regenerar e reestabelecer a integridade da pele. Porque quando a gente fala de estomia, o curativo em si, a gente tem que entender que quando há uma lesão, eu não posso entrar com curativos que sejam oleosos, pastas, cremes, óleo Dersane, neomicina, que é o que se mais vê usando. Não, tem que ser curativo. Os produtos confeccionados dentro da linha dos produtos para estomia, eles são com um único propósito: preparar, manter seco para adesivar. E a tecnologia embutida no pó, na pasta, nas fitas e bases de hidrocoloides, elas têm essa função de regenerar. O hidrocoloide, esquece a placa de ostomia, ele é utilizado em uma gama de produtos no tratamento de feridas. Ele não é só o dispositivo que vai lá conectar e encanar para que o efluente, as fezes, o xixi, venha para dentro da bolsa. Ele tem ação terapêutica sobre a pele do paciente. Então, assim, a pasta de ostomia, como o doutor perguntou, ele é uma vedação, um nivelamento.
tá? E todos os adjuvantes, todos os materiais dos pacientes estomizados teria que ser de uso individual e não coletivo. Incorreto, tá? Aproveitando o gancho de você falar de pacientes, acho que é uma das coisas que ficou bem clara que você falou, individualização de um tipo de bolsa para um paciente, né? Então você vai individualizar, porque tem várias no mercado. Com relação a ser um paciente, ele colocou uma bolsa dessa, tem periodicidade, ou seja, a frequência que ele tem que trocar ou não? Existe uma placa que adere à pele, eu só preciso tirar aquela segunda peça que é o reservatório e trocar. O paciente mesmo consegue fazer isso, sempre tem que estar na assistência do enfermeiro para fazer. Como é que funciona essa dinâmica em casa? O paciente tá ostomizado. E aí, como é que a gente faz esse manejo em casa? Olha, foram várias perguntas aí, eu vou tentar lembrar de todas. Mas vamos começar o tempo de uso do dispositivo. O sistema coletor, ele vai permanecer na pele de acordo com as características anatômicas e a característica do estômago do paciente. Uhum. Se eu tenho um estômago seco, colostomia em cólon, intestino grosso, são fezes pastosas, com característica da mesma quando eu vou no banheiro evacuar. Então, se eu tenho fezes mais secas, meu dispositivo tende a durar mais. Se eu tenho fezes mais úmidas, meu dispositivo ele vai saturar mais rápido, pela a afinidade que o hidrocoloide tem, a terapia na tecnologia. Quando a gente fala de durabilidade, a gente não fala só da característica do efluente, o perfil anatômico. Ao redor do estômago é plano, ou ele tem muito desnivelamento, pregas cutâneas. Esse estômago ele é crescido aí 1 centímetro, 1,5 centímetros para fora, que a gente chama de protuso. Esse estômago ele é plano, ele é retraído. Via de regra, quanto mais seco, mais tempo fica. Quanto mais para fora é a alcinha, mais tempo essa placa vai ficar. Entendeu? Então, essa discrepância de troca, o fabricante diz que a placa de hidrocoloide, ela pode ficar sobre a pele do paciente, fazendo todas as funções que eu trouxe anteriormente. Troca gasosa entre o meio e a placa. Gerenciamento da umidade, manter hidratação, prevenção alérgica de fungos, de dermatite, de assadura de bumbum de neném mesmo, sabe? Ela faz essa função por até 7 dias. Não é que ela faz por 7 dias. Na bula do produto diz por até 7 dias, porque esse até são essas lacunas de perfil corporal, de tipo de efluente, de característica do estômago. E é muito comum a gente ver, às vezes, até o próprio médico fala, olha, essa bolsa pode ficar até 15 dias. O enfermeiro trocar e dar alta e falar assim, de 15 em 15 dias você troca. E não é bem assim. É muito comum, eu já peguei pacientes de estar com a placa 15 dias e eu tirar e ela tá íntegra. Íntegra que eu falo é sem saturação nenhuma, sem fezes aderida à placa, a parte que tá na pele, e não ter dermatite, não tem fungos, mas ele se expôs a um risco. Então, quando a gente fala de região peristoma, a gente tem que trabalhar a prevenção. O Ministério da Saúde e a Portaria 400 de 2009 aplica a prevenção. Por quê? São materiais que têm um custo embutido, um valor agregado, né? E trabalhar a prevenção é mais barato do que trabalhar a reabilitação da pele. Porque assim, um paciente com a pele íntegra, ele pode fazer as trocas o mínimo a cada 24 horas. Mas a ideia dentro das políticas é que seja de 3 a 7 dias essas trocas. Mas um exemplo, existe casos em que o paciente troca diariamente. Isso tem um peso. Sistema de uma peça drenável, não drenável. Então, a periodicidade de troca ali desse dispositivo tem a ver com qual tecnologia ele está usando. É drenável? Já pensou você ter uma bolsa e uma placa acoplada que ela não tem buraco embaixo para drenar o cocô? E aí? Todo dia, quando encher, você tem que trocar. Eu prescrevo isso para um paciente de ileostomia? Jamais. Eu prescrevo isso para um paciente de colostomia, um paciente que faça irrigação intestinal, que esse aí também é um outro assunto que a gente pode também discutir sobre. O paciente de colostomia, depois de um período
pós-operatório, o intestino dele volta o reloginho de anterior. Né? Se ele evacuava 2 vezes ao dia, 1 vez ao dia, então ele consegue ter esse equilíbrio em readaptar a rotina de vida dele. O paciente de ileostomia é involuntário, é o tempo todo produzindo, consumiu, produziu, e até voltando na pergunta que você fez anteriormente, ele é um paciente com potencial de risco para desidratação, desnutrição, perda de eletrólitos, perda de potássio, complicações renais. Então, isso é muito comum. O índice de reinternação no paciente de ilho é superior a um paciente de colostomia. E isso tudo, às vezes, por falta de orientação, até com hábitos alimentares dentro de casa. Que o enfermeiro pode passar isso para o paciente, o médico também, na abordagem preparatória, pode informar com a equipe multidisciplinar, preparar essa cirurgia e acolher todos esses aspectos para que o paciente ele tenha uma melhor recuperação possível. É muito importante. Nayara, hoje no nosso estado, existe algum programa, porque como a gente já falou várias vezes aqui, existe um custo muito ocioso relacionado às placas, né, os adjuvantes, né, tudo que o paciente necessita ali para conviver com esses estomas. Hoje no SUS, existe algum programa? Funciona esses programas? Como que funciona para esses pacientes que são estomizados? Tá, vamos lá. Eu sempre vou abordar a Portaria 400 de 2009, que eu quero que isso fique impregnado na cabeça de todo mundo que estiver assistindo. Já ficou. A portaria, ela obriga os convênios públicos e privados a ofertar esses dispositivos ao paciente portador de estomia, seja definitiva ou reversível. Durante o tempo em que ele estiver estomizado, ele tem direito de receber. Vamos falar de sistema de 2 peças, que é a famosa bolsa de Caraia, que o povo fala, né? Mas não é sistema coletor. São entregues 10 placas, 10 bolsas e 2 adjuvantes de acordo com a necessidade para o paciente mensalmente até sua possível reversão. Quando a gente fala de dispensação via SUS, a gente trabalha com o nome polo. No Mato Grosso, nós temos 3 polos de dispensação via SUS. Aqui em Cuiabá e Baixada Cuiabana, Júlio Miller é o lugar físico aonde esse paciente ele é direcionado para receber mensalmente o seu kit. A gente tem em Rondonópolis, né, e a gente tem em Sinop também. São os 3 polos via SUS. Fora os polos, o paciente ele também pode receber pela ICEMUSA. O que é isso? Secretaria Municipal de Saúde. O que acontece? Vamos falar da realidade de Cuiabá hoje, Kedma. Infelizmente, está um serviço lento e quem está sofrendo o impacto disso é o paciente portador de estomia. Por quê? Vamos lá. A minha visão crítica disso tudo, né? Eu sou apaixonada pela equipe que trabalha no SUS hoje, que é a Júlio Miller, até mando um beijo para a Cárida, que é nossa enfermeira estomoterapeuta do SUS, e tá lá dando esse suporte aos pacientes portadores de estomia via SUS. Só que o que acontece? Mato Grosso é muito grande. E a informação, gente, como que o peso de uma informação passada é que o paciente que estomiza aqui em Cuiabá, ele tem que ser regulado via CISREG, pela central de regulação. Igual vai fazer tomografia, ressonância, não fica guardando? É a mesma coisa para o fluxo de paciente com estomia. O paciente opera, na alta, o médico prescreve o uso de sistema coletor, ele já pode indicar a marca com os códigos ou não, tudo depende. Aquele ambiente tem tecnologia para ele ter testado antes e falar, é isso que eu preciso? O médico prescreve. O paciente na alta, vamos falar do fluxo do HCAM. Ele vai lá no NIR e regula via CISREG. Quando joga no NIR, ele automaticamente migrou para o sistema que uma hora vai chamar ele lá no Júlio Miller. Só que esse paciente mora 1.000 e já vai cacetada de km daqui. Você acha correto esse paciente sair 1.000 km para vir receber num polo aqui, sendo que dentro da política pública da Portaria 400 de 2009 diz que também pode ser um serviço da Secretaria Municipal de Saúde?
falta de informação. E quando a gente joga via sistema regulação, vai buscar o Júlio Miller. Eu acredito que a assistência ao paciente via SUS, ela deveria ser descentralizada para suas regionais. Porto Velho. Só em Porto Velho tem 3 polos. É dispensado conforme a regional de residência daquele paciente. Aqui não, tudo é Júlio Miller. Agora você pensa, um estado inteiro, a maioria dos pacientes sendo direcionados para ali, o sistema vai colapsar. A conta financeira disso não vai bater. O que aconteceu? Fecharam-se as portas. Está rolando uma auditoria interna, né, uma organização de como que está o quantitativo de pacientes já cadastrados, quem que veio a óbito, quem que reverteu, quem que era SUS virou convênio, para que seja aberta novas vagas para que esses pacientes passem a receber. Eu já peguei paciente que está há quase 2 anos aguardando para receber. Pacientes recentemente aí de 9, 8 meses que não conseguem receber o dispositivo via SUS. Eu ainda acredito que seja a desorganização do fluxo, da descentralização disso, né? Porque verba para o município tem. O que basta ser feito é quem está ali na ponta, né, nas secretarias de saúde, identificou a demanda do seu município. Opa, tinha a Dona Maria, agora tem o José e tem o Pedro. Vamos estudar essa demanda, vamos, né, criar emendas, vamos melhorar isso para assistenciar a minha população. Eu acho que isso seria o boom de melhoria para desafogar hoje a nossa assistência SUS, que é a Júlio Miller. Aí vamos falar da realidade privada. O paciente portador de estomia, do mesmo jeito que ele tem direito a receber no SUS, ele tem que receber no privado. Como que funciona? Ele operou lá num hospital privado, vamos usar como exemplo, Santa Rosa. Fez uma cirurgia lá no Santa Rosa. Na alta do paciente, o médico que operou, ele vai entrar no sistema, vamos falar Unimed, e ele vai cadastrar esse paciente. Existe um código para sistema coletor e ele é cadastrado como eletivo, porque é um processo eletivo. Isso vai para a auditoria. Auditando favorável, esse paciente ele já é acionado para uma avaliação, inclusive foi que a nossa última palestrante aqui que teve com vocês, a enfermeira Cássia, ela é responsável por essas avaliações lá no polo da Unimed, né? Então, esses pacientes passam por uma avaliação de um especialista, no qual é determinado qual dispositivo ele é utilizado. Quando esse paciente ele já chega com a informação, ele recebe aquilo que ele precisa dentro da portaria. Tem alguns planos que funcionam como reembolso, né? Bradesco, se eu não me engano, GEAP. O paciente, ele pega a prescrição médica, ele compra esse insumo, mediante nota fiscal, é reembolsado mensalmente. Então, assim, hoje, quando eu falo de SUS, eu acho que a cereja do bolo é melhorar o fluxo disso, a descentralização, né, mais pessoas envolvidas em questões de verbas, e investir mesmo, porque eu vou falar uma verdade, o índice de paciente com estomias definitivas, todo ano só aumenta, né, a gente sabe que hoje o maior causador de confecções de estomias de eliminação é a oncologia e as doenças inflamatórias intestinais, e isso está aumentando cada vez mais. Então, assim, é de se preparar, de se programar para que a assistência ela seja entregada de uma forma igualitária e justa, né? Eu já cheguei paciente no meu consultório, que eu tenho consultório particular de enfermagem, paciente com sacola e fita grudada. Eu já peguei paciente que ele mora de favor, um exemplo, mora de favor na casa dos outros, precisou fazer estomia, tá em quimioterapia e ele faz troca uma vez por mês. E aí, quando eu fui fazer a parte de educação e saúde com ele virou para mim e falou assim, mas doutora, eu não tenho condições de comprar, eu não tenho dinheiro nem para comprar comida, eu vou ter dinheiro para comprar bolsa? A senhora já viu o preço que é isso? Então, sabe o que ele faz? Ele remove, higieniza e reacopla a mesma base com fitas ao redor. Eu acho
que, assim, humanamente falando, é um absurdo, né? Muito triste. Se é algo que ele poderia ter um suporte, né, via SUS, e tá dentro da política, tá dentro da lei, né? Então, assim, é deplorável você ver paciente nessas situações, né? Eu vou até, assim, abrir um pouco do projeto social que eu faço. Hoje eu sou enfermeira da Coloplast aqui no estado do Mato Grosso. Eu desenvolvo um programa dentro da indústria por nome de Ativa. Qual que é o objetivo desse programa? Não é ficando doando amostra, porque quando o paciente passa por mim, ele ganha um kit com adjuvantes, placas, bolsas, tudo aquilo que eu julgar necessário para ele. Quando esse paciente ele passa por mim, ou quando eu sou acionada, eu sou muito acionada dentro dos hospitais privados, dentro dos hospitais públicos, muitos cirurgiões me delegam essa demanda de pacientes. O objetivo do programa é consultoria educacional, acolhimento. Quando eu pego o paciente, Kedma, eu avalio, a Kedma acompanhou, né? A gente teve aí uns casos em comum, no qual fui dar suporte, com a parte das estomias, ela com curativo a vácuo. Trabalho lindo que você tem desenvolvido com esse pessoal, tá? A gente avalia qual o tamanho de placa que ele precisa, qual é a forma correta de fazer o curativo, como tem que ser cortado essa placa, quais são os produtos que podem usar para lavar, qual é o tipo de ostomia que ele tem. E nessa consultoria eu também vou mais além, é umas 2 horas esse paciente comigo. Eu abordo questões alimentares, o que cada alimento faz no nosso intestino, os alimentos que são obstipantes, os laxativos, o que produzem gases, o que dão mau cheiro, o que tira mau cheiro. Eu ensino ele a programar uma dieta, um exemplo, vou no culto hoje à noite. Como que eu preparo a minha alimentação? Porque a produção de flatos de gases, os PUMs, não tem esfíncter para segurar, ela é involuntária. E é um dos grandes medos do ostomizado, olha, tô peidando e não consigo controlar. Essa é a forma em que eles chegam para mim. Então, assim, quando eu abordo esse paciente, eu faço esse acolhimento, faço essa avaliação, a gente fala sobre voltar à rotina de vida. Quando a gente fala em voltar à rotina de vida, existe um tabu muito grande. A Kedma agora tem acompanhado também. O paciente estomizado, ele se fecha. Ele se priva do convívio social. São pacientes com potencial de risco de ansiedade, depressão, autoextermínio, casos e casos. São pacientes que o cônjuge, o relacionamento, muita separação, muito divórcio, acontece muito, tá? A gente sabe que tem um impacto muito negativo. Pô, você fazia cocô lá embaixo, daqui a pouco tá fazendo cocô pela barriga, tem que estar diariamente limpando aquilo. São as frases que eles trazem para mim. Eu sempre falo, ostomia salva vidas. Se você estomizou, Deus te deu uma nova chance, né? É uma cirurgia linda que tá aí para trazer qualidade de vida. Não veja com maus olhos. Só que o paciente, ele passa pelo luto. O luto da aceitação corporal, o luto envolve todas as etapas do luto, aceitação, a barganha, tudo isso com ostomia. E é muito comum o paciente, ele se privar de voltar a fazer uma atividade física, e ele pode. De voltar a tomar um banho de praia, um acampamento, ir na cachoeira, sabe? Tomar banho de piscina, com o neto, com o filho, de ter intimidade. O paciente com estomia, ele pode namorar. Existe até umas paradinhas que a gente ensina com a bolsa, um preparo, acessórios, tem tanta coisa, desodorante. Então, assim, quando esse paciente, dentro do programa do Ativa, pela Coloplast, ele passa comigo, ele tem todo esse suporte gratuito, sem ônus nenhum, nem para a instituição e nem para o paciente, nem para o cirurgião, nem para ninguém. O paciente é o mais beneficiado. E detalhe, paciente orientado não é um paciente solto. Eu conheço pacientes que são Unimed, Bradesco, conheço paciente via SUS, que são ostomizadas 6, 7 anos e não sabia que tinha direito de receber. Gente, um paciente de convênio privado, sair de um hospital sem saber que ele tem direito de receber do seu plano todo mês o kit. E ele está comprando por 6 anos, Kedma. Não é um absurdo de falta de informação? Então, quando eu falo hoje da estomoterapia aqui no Mato Grosso, eu falo que
Ontem até estava conversando com uma professora. Desinformação, falta de educação continuada dentro das instituições, falta de paixão do enfermeiro para com o seu paciente, porque eu já vi muito, a Kedma já viu muito, enfermeiro que não gosta de mexer com fezes, cocô, que nojo, entendeu? Gente, são assim... passa isso pro paciente. E passa isso pro paciente, o paciente já tá sofrendo, é nítido na cara do paciente quando ele vê que você tá com nojo dele. Eu até, quando quando eu comecei dentro da estomoterapia, eu comecei como habilitada. Quem me habilitou foi a indústria. Eu tive a honra e o prazer de ser preparada pelo mercado de trabalho por uma multinacional que tem um peso muito grande. A Coloplast foi a primeira empresa a construir uma bolsa de ostomia no mundo. Tá? Então, assim, meu primeiro paciente, eu voltei lá, fui para Brasília, fiz treinamento, voltei. Quando eu cheguei na unidade hospitalar, que eu comecei a mexer, e era na época do Covid, nós peitamos o Covid, Sim. né, Kedma? Sem medo, sem piedade, toda paramentada. Múltiplas máscaras, porque naquela época estava tudo indeciso, é essa, é aquela, não é? E eu chorei no meu primeiro atendimento, de remorso em casa, porque quando eu comecei a manipular, eu comecei a pensar... E eu escondi isso. E eu atendi o paciente com a lágrima descendo. A Kedma sabe o quanto que eu sou assim, amorosa e eu pego pra mim o paciente, eu defendo ele com unhas e dentes. E aí, quando eu cheguei em casa pro meu marido, ai, amor, eu tô chorando, que dó, não sei o quê. E eu fui trabalhando isso em mim, né? Mas a gente vê isso de profissionais que estão dentro da unidade há 12 anos. Num setor que desemboca muito paciente com estomia de eliminação, ter nojo do paciente, sendo que ele é o profissional que tem que passar segurança, tranquilidade, amor, harmonia, acolhimento. Então, assim, precisa melhorar muito, muito. Eu vejo que hoje a gente precisa ter outros olhos, né? São profissionais... como a gente, poucos que a gente encontra, que está ali porque ama o que faz. Lógico, eu falo que o dinheiro, ele é consequência do nosso trabalho. Mas eu sou uma das pessoas que não gostava de mexer. Eu falava, eu nunca vou trabalhar com paciente estomizado. Até eu ter que trabalhar com paciente estomizado. E hoje eu penso totalmente diferente. É um universo lindo. É totalmente diferente. E quando você olha, o paciente olha para você com um olhar de gratidão. Depois de passar, essas 12 experiências que eu tive, assim, mais fortes agora, foram 2 pacientes que chegou pra mim, um foi até no final de semana gritando por causa da ileostomia. A família passava a noite inteira só trocando o paninho de cima da ilha porque não sabia colocar a bolsa. E as bolsas que eram vendidas não estavam adequadas pra ele. O outro chegou do interior do Mato Grosso, gritando. E aí no outro dia eu cheguei, ele tava dormindo, tranquilo, depois de uma adaptação correta, de fazer tudo certo. E saber que ele tá tendo tranquilidade. Então, você trazer isso pro paciente não tem preço. É algo, assim, diferente. Eu acho que todo profissional deveria... Eu falo, não é que vocês não gostam. É que nem ferida. Não é que as pessoas não gostam. É porque não sabem trabalhar da maneira correta. Não tem os materiais necessários, as ferramentas para trabalhar de maneira correta. Né? Olha, eu vou falar bem, foi uma fala muito necessária a sua, viu? E a gente observa que você tem paixão pelo que faz, que transparece na sua fala e você tem um conhecimento tanto do macro como do micro, né? Você entende o sistema, como funciona e você vê o paciente. Sim. É muito bonito o jeito que você falou e, assim, eu sou cirurgião geral também, né? Apesar de não atuar como cirurgião geral, mas é um pré-requisito para ser cirurgião plástico. Eu acho que é uma informação que você trouxe que eu acho que todos os médicos, cirurgiões que estão envolvidos com trato intestinal, com o sistema urinário, deve ter conhecimento e deve ter uma equipe multidisciplinar, porque isso existe vida após a estomia, né? A gente tem que lembrar que o paciente, depois da cirurgia, ele vai ter que aprender a nova condição dele e normalizar isso para a vida dele. Sim. Não que é normalizar entre a sociedade, mas entre ele. Ele na casa dele, no ciclo familiar.
E às vezes a informação pode quebrar todo o tabu. Uhum. A gente teve casos de pessoas famosas, né? O nosso ex-presidente, o Bolsonaro, teve uma colostomia por uma emergência. Sim. Tivemos o caso, infelizmente, do falecimento, mas a Preta Gil que teve por causa de câncer. Então, às vezes... Zafir, também. pós-Covid. Pós-Covid. Então, a gente teve, assim, famosos que levaram esse tema às redes sociais, às mídias, e as pessoas começaram a ver que pode cometer qualquer pessoa, né? E saber entender, acho que a informação é o primeiro passo para a gente quebrar esse tabu. Olha, as condições que levam a uma estomia, ela pega tanto o recém-nascido, pré-termo, a termo, ao idoso. Uhum. Eu tenho pacientes que têm aí 5 dias de vida, 6 dias de vida nas UTIs neonatal, com estomia de eliminação. E é um can, num corpinho daquele tamanho você pôr algo, né? Quando a gente fala de cuidado com a estomia, com os dispositivos, com os curativos, voltando na sua pergunta anterior, a política ela traz como autocuidado, entendeu? Ela traz que é um autocuidado. Quem que escova seus dentes? Você. Quem que faz sua depilação? Você. Quem que corta suas unhas? Na hora do banho, que lava seu cabelo, quem que cuida da sua intimidade, da sua higiene? Desde que você é apto, lógico. A gente sabe que tem pacientes que dependem do cuidado de terceiros, de uma rede de apoio. Mas é o próprio paciente. E é muito comum a gente pegar o profissional e falar assim, você tem que fazer isso. Pera lá. A gente quando fala autocuidado, portaria 400 de 2009, falando que é o paciente que tem que cuidar, a gente tem que entender que o paciente ele tem um processo. Poxa vida, era um órgão dele que estava para dentro e de repente está para fora. Eu já tive paciente, toda vez eu tirar a placa, ele desmaiar. Pessoas que têm a fobia, aversão a sangue, entende? Então, assim, entender que o paciente ele vai levar um processo e a rede de apoio ela começa dentro do hospital. Com a equipe de enfermagem, com a equipe médica, com a nutrição, com o psicólogo. O paciente de estomia de eliminação, ele precisa de um acolhimento multidisciplinar. Mas também, quando ele vai para casa, o acolhimento não tem que ser só com o portador do estômago. É com a família, é ela que vai dar suporte. É você ter a inteligência profissional, o olhar clínico de correlacionar ele para o PSF da unidade dele. Por que não? Olha, seu José, o senhor é de que bairro? Qual que é o seu BS? Consegue contato? Vamos lá pesquisar, entre em contato. Ó, tô dando alta, fulano de tal, precisa passar visita, precisa acolher a família. Lá tem. E assim, a gente traz para o paciente que é um autocuidado, mas ele vai desenvolver essas habilidades, essa aceitação de manipular no tempo dele. Tem paciente que é arretado, avexadão, ele já quer não depender de ninguém. Já vai, não, deixa eu cortar, não sei o que, e vai. Agora, tem paciente que ele se prosta mediante a situação clínica dele. Eu não falo, que eu já ouvi muito esse termo, vitimismo, não é. É o luto dele, é o corpo dele, é o momento dele, é um curativo que envolve fezes, a gente humanamente cresceu que isso é nojento, é fedido, é imundo, então a gente tem que sempre quebrar esses tabus, preparar o paciente. Quando eu falo de profissional de saúde, os que têm aversão, como a gente disse, eu tenho equipes cirúrgicas de cirurgiões renomados aqui em Cuiabá, que se hoje, eu, Nayara, precisasse fazer uma estomia, seria médico X que iria me operar, a equipe dele. E a gente tem um caso agora de uma reversão recente, o paciente teve alta ontem, menos de 60 dias, o paciente reverteu, porque esse paciente ele foi acolhido, ele foi preparado, ele cirurgiou, teve o pior trauma da vida dele, eu fui lá e resolvi, ele teve alta para casa e eu fui dando suporte. Entrou os protocolos multimodais, que é o termo que o pessoal usa, de nutrição, de suporte, de condutas médicas que fez com que esse paciente, com 3 semanas, menos de 3 semanas de pós-operatório, ele já estava fazendo atividade física.
academia, lógico, com as restrições, com as orientações médicas. É um paciente que fez vídeo, ele não fez laparotomia aberta. Então, assim, ele é um paciente que ele teve melhora no IMC dele, ele teve ganho de massa magra, ele estava com o corpo dele a 1000 para uma reversão e show de bola. Coisa mais linda de se ver. Tá? E tem muita equipe boa aqui que está desenvolvendo trabalhos lindos, e não só o ato de ir lá cirurgiar e o paciente sair. Eu sempre falo, o paciente com estomia, ele precisa de um suporte, de uma rede de apoio, porque ele fez uma cirurgia com um alto potencial de reversão. E o que acontece na maioria dos hospitais, principalmente público? Ele opera, ele vai para casa e ele fica solto. Não existe uma rede de apoio, um planejamento para acompanhar esse paciente, conduzir ele até a reversão. Ele fica solto, sem suporte nenhum, fazendo muita besteira, principalmente paciente do interior. Vem um, fala, passa isso, passa aquilo, entendeu? É muito comum, inclusive com as feridas, né? Mas assim, eu acho que a gente tem situações e situações, né? Não é assim, falando uma visão negativa no geral, mas assim, o que a gente trouxe como crítica, o que eu trouxe hoje como crítica, são coisas que podem melhorar, que precisam melhorar, e que isso, ele vai ter um impacto na vida do paciente com estomia de eliminação, tá? Nayara, foi muito assunto. Eu teria um papo aqui para mais umas 2 horas. Sim, né? Muito mais. São muitas dúvidas e a gente pode voltar a falar um outro momento desse tema, porque é necessário, né, Gabriel? É muito necessário, a gente precisa discutir mais sobre isso, né? Como no geral, que esse é o nosso intuito aqui no podcast, é trazer informação, não só apenas para os pacientes, mas também para os profissionais da saúde. Sim. Né? Trazer esse amor pela nossa profissão que nós escolhemos, né? Uhum. E para finalizar, Nayara, você quer deixar uma mensagem para as pessoas estomizadas, para os profissionais? Olha, para o paciente estomizado, eu deixo assim que tudo é um processo, né? É um processo benéfico e passageiro, e que tenha fé, né, paciência, procure pessoas que entendam do assunto para suporte, não se sinta sozinho. O amor que você precisa é um ombro amigo. E muitas das vezes nós, como enfermeiros, nós somos o ombro amigo. Nós somos disseminadores de conhecimento, de educação, e o que precisar de nós, quanto estomoterapeuta, como enfermeiro, né, eu deixo aberto tanto o programa no qual eu estou inserida pela indústria, eu deixo aberto as portas do meu consultório. Pode procurar, pode entrar em contato, a gente está aqui para ajudar. Muitas das vezes, muitos trabalhos sociais, né, Kedma, que vai além do nosso ônus, do dinheiro que envolve a nossa profissão, mas com amor e carinho. E para a equipe de enfermagem, o conselho que eu dou, procure atualizar, procure estudar. Se é uma demanda que tem no seu setor, traga inovação até para a própria gestão. Vamos acolher essa população que precisa de apoio, que precisa de suporte, e a gente está aqui quanto especialista para trazer a parte educacional, né, a educação continuada dentro dos hospitais. Muitas das vezes, gratuitamente, né, Kedma? Cansamos de fazer isso, estamos aqui de coração aberto, portas abertas, e pode contar com a gente para o que precisar. Tá bom? Nayara, foi um prazer. Deixa suas redes sociais para quem quiser te procurar. Tá, o meu Instagram é Nayara Campista, enfermeira dermatológica, não tem erro. Tá lá eu com os meus cachinhos, meu jaleco, tá? O meu contato pessoal é o 659-9356-9396, e eu fico à disposição de todos vocês. A gente precisa marcar uma nova conversa aqui, tem muita coisa pra gente aqui de dentro, ó. Nós vamos marcar, porque esse é o nosso intuito, trazer conhecimento. Nós encerramos mais um episódio de Além da Ferida com a Nayara Campista, especialista em estomoterapia. Essa conversa tirou muitos estigmas e muitas dúvidas foram cessadas durante essa conversa. Até o próximo episódio. Até mais.